Fala pessoal aqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre Leicester e Brighton, né? 1-0 pro Leicester, gol no finalzinho, no último minuto da partida do Iheanacho de cabeça para decretar a classificação do Leicester para as quartas de final, né? Um jogo que talvez o Leicester não mereceu ter vencido, né? Não foi melhor que o Brighton na partida, o Brighton jogou melhor, foi um jogo uma rotação bem abaixo, né? Bem morno de forma geral, mas o Brighton talvez tenha se saído melhor, e isso é uma tônica, digamos assim, do Brighton na temporada, né? É o time que, a frase que resume melhor, inclusive foi o título do vídeo, quando eu falei especificamente sobre o Brighton, lá em meados de janeiro ainda, aliás, início de janeiro ainda, que é o time que tem mais jogo, né, mais futebol do que pontos, do que vitórias, de resultados positivos na temporada, que é uma pena, né? É praticamente ali o que aconteceu na temporada passada. Nessa temporada o nível até aumentou, né? Até em questão de nível técnico mesmo dos jogadores ali, mas os pontos ainda estão meio escassos, né? Ainda bem que conseguiu se distanciar um pouquinho mais aí da zona de rebaixamento nesses últimos jogos, né? Nesse mês de janeiro conseguindo pontuar, né? Falei um pouquinho sobre isso brevemente quando eu falei do vídeo dos indicados melhores técnicos do mês de janeiro, né? O Graham Potter era um dos indicados. Então eu vou comentar aqui brevemente sobre a partida, né? Tiveram alguns jogadores jovens que se destacaram, né? Enfim. Bom, pessoal, antes de fato começar a entrar no assunto, já sabe o que deve fazer para me ajudar, né? Se inscrever no canal, dar o like, compartilhar com seus amigos e clicar no sininho para receber as notificações. Em relação aos links na descrição, sigam os links da descrição, links de qualidade. Primeiro link é o link do Twitter do canal, segundo é o link do Instagram do canal, os 3 links seguintes da página Premier League mais 18, conteúdo diário sobre Premier League. O sexto link é o link do canal Resenha Futebol, né? Principalmente se você gosta de camisas de futebol, confere lá, os caras sabem de tudo, fazem unboxing, história de camisa e tudo, um canal muito legal, né? O link da página Newcastle News BR no Instagram, se você for torcedor do Newcastle, é a página aqui de um inscrito do canal, e a página de um amigo pessoal meu, amigo da época da escola, do ensino médio, Gabigol, torcedor do Flamengo. Se você então é torcedor rubro-negro, eu gosto de futebol brasileiro, acompanha as análises dele, ele tá começando, dá uma força pra ele, que o conteúdo também é de qualidade, hein? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Tava falando isso com o Leonardo, né, no canal Resenha Futebol, né? Ele até achou estranho, né? Aliás, ficou surpreso porque o Brighton foi melhor, apesar do Leicester tentar com uma escalação mais forte, né? Eu até, assim, do meio pra frente era um time forte, assim, tecnicamente falando, era um time que teria total condição de competir na Premier League mesmo, né? Por mais que não fossem os jogadores titulares, né? O Under é titular, o Luiz Pérez também não. Mas do meio pra trás, né, eram jogadores que estão tentando entrar ali na rotação, né? O Son Heung-min, que apesar de ter feito uma ótima temporada no ano passado, nessa temporada agora 2021, praticamente não jogou, então tem que ganhar ritmo de jogo. Meu Amartey também, que nos últimos anos praticamente não jogou mesmo. Ele não deve ter tido nem, sei lá, 30 jogos nas últimas 5 temporadas, nesse nível mesmo. Então é um jogador que praticamente não joga. Nessa temporada ele conseguiu ter um pouco mais de jogos, né? Jogos de Copa, entrando na reta final dos jogos de Premier League, né? O jovem Dale Campbell, né, que veio da base do Arsenal, lateral, ala pela direita, né, esses jogadores de capacidade de ocupação de corredor, foi lançado ali como ala. Se não me engano foi a estreia dele na equipe profissional, né? Posso estar falando besteira, mas se não me engano foi a estreia dele. E o Luke Thomas recebendo a oportunidade novamente na ala pela esquerda. E o Brighton já é totalmente modificado, jogadores assim que a gente às vezes nem vê, nem jogando Premier League, né? Só jogos de Copa mesmo, né? E talvez o maior destaque da escalação tenha sido justamente a presença do Percy Tau, né? Sul-africano, ele chegou agora na janela de janeiro, já tinha feito um bom jogo contra o City, né? E hoje foi um dos melhores jogadores da equipe, eu diria, na minha opinião, né? Aí o jogo, assim, até os 30 minutos aí do primeiro tempo, era um Leicester que, assim, num cenário que a gente se acostumou a ver nessa segunda metade de janeiro, né, que era um time com um pouco de dificuldade de enfrentar defesas fechadas, né? Aconteceu isso contra o Wolverhampton, foi assim em um momento ali do jogo contra o Fulham, mas até num cenário diferente, com o Fulham marcando um pouco mais em cima, então os espaços para contra-atacar do Leicester, né, para acelerar, na verdade, eram maiores. O jogo contra o Leeds também, de uma semana atrás, né, domingo passado, que foi a vitória do Leeds, já tinha sido assim. Então, em alguns momentos, o jogo contra o Fulham também, lá em dezembro, né, foi um jogo que aconteceu isso também, né, a vitória do Fulham, foi um jogo de segunda-feira, inclusive. Então, não é dificuldade só do Leicester, obviamente, longe disso, né, mas hoje, principalmente com os alas, né, que não eram os titulares, o James Justin, né, fiz até um vídeo falando sobre ele, que tá fazendo uma ótima temporada, mas mais como um cara sólido defensivamente ou como um zagueiro pela esquerda, né? Mas os alas não eram os titulares, né? E até o Leicester no primeiro momento tenta ganhar o campo, né? Chegar à frente com umas jogadas de 2 contra 1, tentando encontrar o 2 contra 1 ali no corredor pela esquerda, principalmente com a Luiz Pérez e do que Thomas, mas nada de que surtisse muito efeito. Foi aquela troca de passes meio estéreo, né, que o pessoal gosta de falar. E a partir dos 30 minutos até um pouquinho antes, 28 minutos, até a entrada do James Maddison, eu diria, né? Foi um Brighton, até, assim, não de muita chance, não chegou a criar muitas chances, mas um time com muito mais facilidade para trocar passes e encontrar espaços.
né? Aí nesse sentido, o Lallana cresceu, até jogando assim centralizado no trio de meio campo, os dois times entraram com um esquema de 3 zagueiros, né? E o Lallana jogando, digamos assim, no meio entre dois meio-campistas, né? Que não são exatamente meio-campistas, o Pascal Gross não é meio-campista, mas estava jogando ali nesse trio à frente dessa linha de 5, né? E o time, assim, gostava mais... era mais lisa, digamos assim, a troca de passes do Brighton, né? Conseguindo encontrar alguns espaços, não necessariamente finalizando a gol, mas as chances talvez mais claras, entre aspas, tenham sido do Brighton no primeiro tempo, né? E em relação ao Percy Tau, que na minha opinião talvez tenha sido o melhor jogador do Brighton na partida, ele me lembra, assim, ele me lembra não, mas assim, ele me parece ser um jogador com as características muito parecidas com a do McAllister, né? Que também é do Brighton, que também entrou no segundo tempo. Inclusive eles jogaram com uma dupla de ataque, né? No final do jogo, eram os dois mais à frente. Apesar de nenhum dos dois serem centroavante nem nada, eram mais meio atacantes ali. Um jogador, aqueles jogadores baixinhos, com qualidade técnica, que conduzem bem a bola, que escondem bem a bola, que conseguem encontrar essas tabelas rápidas, esses passes um pouco mais verticais ali entre as linhas, em espaços curtos geralmente. Né, que joga ali mais próximo de uma referência, ou que joga também se aproximando dos companheiros. Né? Hoje, no primeiro momento, ele fez dupla com o Zekiri, né, atacante suíço. Né? E ele mostrou assim, muita capacidade, né, de muito receber essa bola atrás dos volantes do Leicester, né, dando um pouco de trabalho ali para a defesa em alguns momentos. Né? E depois, isso já no segundo tempo, o Leicester faz 3 modificações, né, e até cresce bem na partida, passa a conseguir criar talvez as melhores oportunidades, acaba fazendo um gol anulado. O próprio Brighton também faz um gol que logo foi anulado depois de um belo passe do Percy Tau, inclusive em profundidade para o Zekiri. Né? Mas logo depois o Leicester tem esse gol anulado, mas nesse momento anterior, né, aí o Brighton já passa a adotar uma estratégia mais de sair em velocidade. Já tinha feito isso até os primeiros 30 minutos, ali, como eu falei, né, adotando uma postura um pouco mais cautelosa, e depois da entrada do Should Hurry, do Renato e do James Maddison, mas principalmente do James Maddison, né, que assim, modificou essa capacidade do Leicester de encontrar esses passes que de fato chegam à frente com um pouco mais de clareza assim, para os homens de frente. Né? E não só isso, né? O James Maddison, né, tuitei sobre ele, já venho falando sobre ele aqui em alguns vídeos, né? É um jogador, assim, é um meia com muita capacidade, ele se reencontrou na equipe do Brendan Rodgers, amadureceu, e desde meados de novembro ele já assim, faz ótimos jogos, uma sequência de jogos muito bons, né? É um dos melhores meias ingleses, um dos melhores meias ingleses do momento, um dos melhores meias armadores, dá pra dizer assim, camisas 10 da Premier League nessa temporada. Acho que dá pra colocar ele no top 10, aí talvez até um pouco menos, né? Um pouco mais alto ali a posição dele, né? Jogando muito bem mesmo, né? Assim, não só a entrada dele, né, como jogo tecnicamente com essa capacidade, mas ele também faz o Tielemans render mais, né? E isso eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre isso, né? O entendimento deles dois, né? Como eles são dois jogadores de meio campo, assim, com essa capacidade de criar, que se complementam muito bem na criação. Isso que eu acho impressionante, assim, se complementar ofensivamente falando, praticamente como uma dupla que cria as melhores oportunidades por dentro, faz essa bola girar e ter um passe diferente, aquele passe que de fato rompe as linhas, né, como o pessoal gosta de falar, dos times adversários. Muito bom entendimento dos dois, e o Leicester vive ali nesse período, logo depois de entrar do James Maddison, vive um bom momento ali na partida. Talvez poderia ter aberto o placar, tivesse sido um pouco mais preciso, tivesse conseguido imprimir um volume um pouco maior de jogo. As duas equipes estavam numa rotação bem abaixo. E o Brighton passa a jogar mesmo mais nos contra-ataques, mas com pouca gente subindo, né? Aí são feitas algumas alterações, né? Como eu falei, entra o Bissouma ali por dentro para justamente tentar impedir que essa bola chegue ali, ser mais combativo ali no James Maddison. Até consegue anular o James Maddison por um bom período de tempo ali, né? Aí justamente quando o Leicester volta a cair de nível, digamos assim, na partida, né? O McAllister entra, passa a jogar ali à frente com o Percy Tau, né? Com uma dupla de ataque, entre aspas, o Zekiri passa a jogar praticamente ali como um ala pela esquerda, marcando por ali, né? E aí, já na reta final, isso já nos últimos minutos, o Under passa a render muito bem também, passa a se entender bem com o James Maddison. Eles conseguiram umas 2 ou 3 boas tabelas pelo lado direito, né? E no último lance do jogo, um escanteio rapidamente cobrado entre o Under e o Tielemans, e o Bell acabou colocando na cabeça do Renato, né? Que até conseguiu ser lançado em alguns momentos, atacar as costas dos zagueiros, receber algumas bolas, apesar de estar impedido no lance do gol, né? E fazer o gol para decretar a vitória. Então, assim, foi um jogo que mostra duas coisas, né? Um pouco preocupante, entre aspas, mas para ficar de olho pro Leicester, e uma notícia boa, entre aspas, pro Brighton, né? Primeiro, vamos começar pela notícia ruim, entre aspas, do Leicester, né? Mas um jogo onde o Leicester encontra um pouco de dificuldades para criar enfrentando defesas fechadas, né? Não é a primeira vez, isso ia acontecer um pouco mais em janeiro, mas enfim, né? É normal os times oscilarem, né? Não sei se isso a longo prazo, digamos assim, para a reta final, para a sequência, vai se tornar um problema maior. Mas enfim, é um negócio para ficar de olho. Mas por outro lado, a gente pode pensar que
em um jogo grande não, né? Mas em um jogo onde o time não necessariamente jogou tão bem, conseguiu resultado. Isso geralmente são características de times grandes, né? Times que conseguem decidir mesmo em jogos ruins. Isso é algo a se destacar, né? E que mostra justamente essa mudança de patamar que o Leicester está tentando ter no campeonato, né? E outra coisa, isso aconteceu bastante em alguns jogos de Europa League, né? Eu comentei sobre isso, se não me engano, né? Agora do lado do Brighton, né? A notícia ruim perdeu o jogo, mais um jogo. Foi eliminado de uma competição que pro Brighton seria gigantesco se conseguisse avançar até as fases finais, né? Como foi, inclusive, chegou na final da Copa da Inglaterra em 17, 18, aliás, em 18, 19, né? Acabou sendo... não, foi na semifinal contra o Manchester City, né? Mas, assim, a notícia boa é que novamente fez uma boa atuação, assim, com bola acho que foi melhor que o Leicester. E com elenco, vou repetir aqui, toda alternativa, assim, de jogadores que praticamente não jogam, né? Outro jogador que jogou bem, já estava até me esquecendo, se não me engano é Mikhail Horbavic, é um jovem polonês, jogou com ala pela direita, jogou bem, conseguiu algumas boas corridas por ali, alguns bons desarmes, né? Capacidade de condução, me esqueci agora o sobrenome dele, mas eu acho que é algo assim, né? Vnik, né? É bem um nome polonês mesmo, que a gente está acostumado a ver na seleção da Polônia mesmo. Né? Mas enfim, fez uma boa atuação, é um jovem, né? Jogou bem, talvez possa ser uma alternativa interessante para o corredor, né? Pensando que o Lamptey talvez ainda fique um pouco mais de tempo aí machucado, né? É um perfil diferente do Lamptey, não chega a ser um velocista, um cara que tem um fôlego absurdo, não é isso, mas é um lateral até com boa qualidade de condução, né? Fez uns bons lances no jogo de hoje. Mas enfim, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio para as duas equipes, e você decide aí nos comentários com qual você vai ficar, tá? É isso, espero que tenham gostado.